Olá, está começando o Agrocultura RS desta quinta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. As tarifas de armazenagem da Conab foram reajustadas em média em 6,88% em maio. A atualização visa tornar mais atrativa a atuação de armazenadores privados credenciados e ampliar a rede de unidades aptas a receber produtos vinculados às ações de estoque público. O Rio Grande do Sul, com 65 armazéns e 1.700.000 toneladas de capacidade estática, é o segundo colocado no país em número de armazéns credenciados. O último reajuste de tarifa havia sido realizado em junho de 2023. A Conab tem uma parceria muito potente com a iniciativa privada na utilização de armazéns particulares. A Conab tem armazéns próprios, tem uma capacidade de perto de 1 milhão de toneladas de grãos, mas temos necessidade de ampliar essa capacidade. Por isso, 2023, quando nós chegamos na Conab, quando o governo federal decidiu e nos determinou a voltar a fazer estoques públicos de alimentos, nós já ampliamos o valor pago aos particulares. Aumentamos em 34% o valor que a Conab paga aos armazéns particulares. E agora reajustamos novamente. O reajuste dessa vez foi de 6,88%. Ou seja, nesses últimos 2 anos, nós ampliamos o valor pago aos armazéns particulares em mais de 40%. Essa parceria entre o governo federal via Conab e a iniciativa privada, os empresários, ela é muito importante, porque boa parte dos armazéns que a Conab tem à disposição são de particulares. No Rio Grande do Sul mesmo, em torno de 900.000 toneladas que nós temos disponível para a Conab são de armazéns que nós credenciamos de particulares. Agora temos ainda a possibilidade de ampliar ainda mais essa disponibilidade para a Conab, porque nós estamos credenciando novos armazéns para fazer o recebimento agora de arroz, através dos contratos de opção de venda de arroz, antecipamos a compra do arroz e isso vai dar possibilidade para a Conab, depois de 11 anos que não tinha estoque de arroz, vamos voltar a fazer estoque de arroz, assim como já fizemos de trigo, já fizemos de milho, ampliando assim os nossos estoques e garantindo para a população brasileira a soberania alimentar. Está acontecendo hoje e amanhã no Allianz Parque, em São Paulo, o Global Agribusiness Festival, que os organizadores, que são Datagro, XP e Corteva, chamam de maior festival de cultura agro do mundo. São discussões técnicas, conjunturais e culturais em mais de 90 horas de programação. Vamos entender o impacto de um evento dessa natureza para o agronegócio brasileiro, que é gigante, com o diretor de comunicação e eventos da Datagro, Luiz Felipe Nastari. Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos nesse dia de tanta correria aí no GAF. Conta um pouquinho pra gente o espírito do GAF e por que ele tem 4 Fs no seu nome? Thaís, obrigado pela oportunidade de trazer um pouco mais sobre esse evento que está tomando uma proporção enorme, né? O GAF tem 4 Fs porque ele tem 4 pilares, né? Que são os pilares do fórum, que é o primeiro F, onde a gente reúne mais de 230 palestrantes internacionais para debater sobre estratégia, né, de agricultura e pecuária no Brasil e no mundo. São 3 palcos simultâneos, né, que a gente debate esses assuntos, né, que fala desde clima, acesso a mercados, novas tecnologias, tem assuntos de sustentabilidade, agricultura regenerativa, enfim, finanças e todos os temas mais relevantes que são de posicionamento estratégico para o futuro, né, em relação à nossa agricultura e pecuária e essa integração entre cadeias, né? Então esse é o pilar do fórum. Então o primeiro F é o fórum. O segundo F é o FAIR, de feira. Nesse pilar a gente reúne, está contando aqui com a presença de mais de 180 expositores de diferentes países que trazem as suas tecnologias, os seus serviços para fazerem negócios aqui no evento. Além dessa parte técnica, né,
de relacionamento com negócios, a gente nessa feira conta com a presença de 120 produtores artesanais de agricultura familiar que estão expondo seus vinhos, queijos, azeites. Então, toda essa interação de trazer a educação através do alimento, né, com esses produtores artesanais. O terceiro pilar é o pilar de food, né, o pilar onde a gente, de fato, traz aulas de churrasco, né, e traz as mensagens da agricultura e pecuária através do alimento. Então, a gente está contando aqui com uma grande arena de fogo com mais de 9 toneladas de proteínas sendo servidas. Além disso, tem vários outros restaurantes e várias outras iniciativas ao longo do evento que trazem essa mensagem e essa educação, né, em relação a como o alimento é produzido, de que forma, enfim, quem são as pessoas que estão por trás disso. E o quarto pilar é o pilar de fun, né, de entretenimento, que é onde a gente traz a cultura através da música, de instalações artísticas, criando esse ponto de contato com a população como um todo. E nesse pilar a gente, por exemplo, conta com 7 palcos que são distribuídos ao longo do evento como um todo, com atrações musicais tocando durante os 2 dias ao longo do dia. E à noite a gente encerra o evento com grandes shows sertanejos no palco global. E aí, enfim, fazendo esse movimento do sertanejo, que é uma grande potência através da música, né? E é onde a gente divulga e compartilha toda a história do GAF através da música. Então, são esses 4 pilares, Thaís. Eu peço um pouco de desculpas aqui, que está meio barulhento, que a gente está no meio do evento, né? Então, o evento é um pouco assim mesmo. Mas, enfim, está uma loucura aqui mesmo, está muito legal. Bom, eu queria agora começar pelo final, que é o fun, né? A música, especialmente a sertaneja, como você pontuou, ela diz muito sobre o agro brasileiro e narra muito a rotina do setor, né, Luiz Felipe? Sem dúvida, o sertanejo ele conta a nossa história, né? E ele conta a história e se conecta muito com o produtor rural, né? Através das suas mensagens e traz essas histórias de luta, né? De perseverança, do cuidado, né? Nas produções para o público do urbano, né? Então, o sertanejo ele traz essa conexão muito bonita, né? E é de fato um pilar super importante, né? Onde a gente embarca aí, né? Essas mensagens para dentro do evento. O GAF ele tem esse propósito, né, Thaís? O GAF ele quando surgiu em 2012, ele não é um evento que acontece por 2 edições, né? Ele é uma iniciativa que começou desde 2012 através do Global Agribusiness Forum, que era um F só, que era só o F do Fórum, e ele veio evoluindo e a partir do ano passado, desde o ano passado, a gente transformou o F do Fórum em festival, e aí agregando esses outros 3 pilares, né? Então, exatamente no propósito de conectar o campo com a cidade e a gente trazer essa cultura enraizada, aí, seja do através do sertanejo, ou da comida, ou do conteúdo, da lida ali do dia a dia das pessoas, para dentro da cidade e conectar com o consumidor final. Então, esse é o grande propósito e feito do GAF. Bom, sobre o F do Fórum, que foi o que iniciou toda essa atividade, a gente vê nomes e temas muito importantes para o setor na atualidade. E a gente tem grandes nomes do agro falando para o agro, mas vocês trazem também nomes de fora do setor para trazer uma mensagem sobre estratégia também? Como é que é isso? É isso mesmo. O GAF, desde a sua primeira edição, a gente fez com que fosse um evento para que não fosse debatido assuntos para convertidos, né? E que a gente trouxesse diferentes speakers e palestrantes com pontos de vistas complementares, né? Então, nessa edição, por exemplo, a gente está reunindo aí mais de 230 palestrantes internacionais. No painel de abertura, a gente conta com a presença de 8 governadores de estado aqui do Brasil. Por exemplo, o
o Carlos Roberto Júnior, né, de Curitiba, lá do Paraná, O o Ratinho, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, Tarciso, vem também, vai estar conosco aqui no evento. Quem mais? Enfim, os governadores aí de todos os estados principais do agro e vão estar aqui conosco, além de outras autoridades que vão estar compondo ali o painel de abertura. No conteúdo técnico, a gente conta como keynote speaker a Gro Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega, e ela foi quem desenvolveu todos os conceitos de ESG no mundo. Dia 5 é Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então a gente celebra aqui junto no GAF esse dia importante e com a participação da Gro agora no dia 6, que vai contemplar também todas essas iniciativas e estratégias de clima no mundo. Vão ter representantes de mais de 30 países que vão trazer as suas necessidades, os seus desafios locais para serem debatidos aqui também durante o fórum. Então, assuntos de estratégia, tecnologia, mercado, clima, enfim, é um evento bem completo, né? Contamos também com a presença da Luiz Helena Trajano, para falar do papel das mulheres, né, como empreendedoras aqui, que a gente sabe que é um pilar super importante, que precisa estar próximo, né, principalmente do agro, né, que muitas vezes tem uma presença maior de masculina, né? Então, assim, só tem os grandes líderes aqui, os grandes formadores de opinião do agro no Brasil e no mundo, né? Vai ser bem bacana. Conteúdos estão riquíssimos. você citou uma expressão que é falar para convertidos, né? Isso é algo que o agro faz muito bem, mas ter essa presença externa aí, num evento que traz tanta visibilidade, acaba reverberando também para o público urbano, fazendo entender um pouco mais a importância do setor, Luiz Felipe? É exatamente isso, Thaís. A gente quer trazer essa conexão, né? E, e aqui no GAF não se tem bandeiras, né? Aqui é um evento independente, onde a gente constrói pontes, onde a gente traz um entendimento, uma construção de temas relevantes aí para que sejam debatidos em prol do agricultor e de toda a cadeia que está envolvida, né? Então, tem pessoas que são direcionadas com assuntos mais para um lado, outros para o outro, e a gente coloca nesse mesmo ambiente para que a gente crie consenso, né? E que a gente, de fato, traga um ambiente para diálogo, né? Então, é muito importante que a gente consiga trazer esse espaço de uma forma aberta e acessível para todos, né? Agora, falando um pouco sobre o F de Feira, o evento traz oportunidades de negócios. Que tipo de atração nesse sentido de ambiente de negócios que está sendo trazido no GAF? Thaís, a gente montou um pavilhão de agtechs, pavilhão de finanças e de produtores artesanais, exatamente para fazer essa apresentação de tudo que tem de novidade em produtos e serviços aqui dentro do evento para o público como um todo. São mais de 70 agtechs, talvez uma das maiores feiras de agtechs já organizada, né, de startups já organizada no Brasil. De produtores artesanais são 120, de empresas ligadas a finanças são mais de 50. E além dessas, dentro do pavilhão tem várias outras empresas de insumos, equipamentos defensivos, empresas de serviço como escritórios de advocacia, auditoria, enfim, tudo que prefeituras, né, e também estados sendo representados aqui através dos seus estandes, exatamente para mostrar e conectar, trazer esse interesse do consumidor final e do público como um todo, de como é que de fato o nosso agro, né? O agro do pequeno, médio e grande produtor, como é que quem tiver interesse em aprender e se envolver cada vez mais tem esse ambiente para
fazer essas conexões e ver essas tecnologias disponíveis aqui para o público, que muitas vezes assusta, né, Thaís? Pensa no agro, só pensa naquele agro gigantesco, né? Exato. Mas não, aqui é um ambiente onde a gente traz os pequenos produtores, os médios, os grandes, exatamente para que a gente crie esse ambiente de acesso, né, para quem tiver interesse em se educar e ver o que tem de disponível para suas lavouras, né, para suas criações de pecuária, enfim. Então, é exatamente esse ambiente como um todo. Então, gera muito negócio, tá? Tem desde gente vendendo helicóptero a vendendo uma solução de irrigação simples para uma horta, por exemplo, né? Então, é bem bacana. Muito bem, que legal essa programação bacana e sucesso para vocês aí. Quem sabe o GAF vira uma franquia mundial para estar presente em outros países, hein, Luiz Felipe? Vou falar para você que já tem gente olhando, viu, Thaís? A turma quer levar o GAF para tudo quanto é lugar aqui já. Então, são GAF com 4 Fs, que são 4 pilares. A gente está com a expectativa de receber aqui mais de 30 mil pessoas. Vai ser um grande festival. Eu conto com a presença de todos vocês aí. Quem ainda não está conosco aqui e tiver interesse em participar, Tem só até chegar aqui amanhã. na frente. Tem até amanhã. Super bem-vindos. No Pilar de Fã, no final do dia, hoje, dia 5, acontecem os shows do Fidu Mijek e Fernando Sorocaba, e amanhã Tiago Carvalho e Leonardo, para encerrar o evento. Então fica a dica aí. Leonardo, que é um querido do setor também. Obrigada, Luiz Felipe Nastari, pela sua participação e um bom evento para vocês. Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade, e a gente fica em contato. Estamos à disposição por aqui. Obrigada. E quem está lá acompanhando o GAF é o nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Hoje as minhas considerações são num ambiente diferente do agro, atípicos para o agro. Estou aqui no centro do gramado do estádio Allianz Parque, estádio do Palmeiras, aqui no coração de São Paulo, para falar desse grande evento aí que busca conciliar justamente o que eu acabei de descrever aí, agro, não agro e futebol, mas agro e meio urbano. O GAF aí, que o Nastari descreveu muito bem, o que ele aborda, o que ele representa. E eu estou aqui justamente para, digamos assim, comprovar tudo que ele falou, tudo que ele descreveu aí sobre essa integração do agro, o agro brasileiro, a agropecuária de todo o Brasil aí, com o meio urbano aí. O evento ele busca justamente esclarecer, digamos assim, para a sociedade urbana, para as pessoas, a relevância do agronegócio. O quanto o agronegócio é importante para o país, seja em termos econômicos, seja na geração de empregos e na questão de digamos assim, gerar comida e gerar, sobretudo, também, há muito tempo, aí, combustíveis renováveis. Para você ter uma ideia, esse evento aqui está sendo mantido por geradores, a questão elétrica toda por geradores, e todo o combustível dos geradores é biodiesel, assim. Ou seja, o evento, além de tudo, é ambientalmente sustentável. Acompanhei hoje de manhã a abertura aqui com as autoridades de vários países, embaixadores, tem autoridades aqui do Brasil, governadores, ex-ministros, Frente Parlamentar da Agropecuária, enfim, digamos, algumas autoridades aí ligadas ao agro estão participando desse evento, né? E se abordou justamente isso, mostrar o que o Brasil, a relevância do agronegócio brasileiro aí para a sociedade brasileira e até mundial. Se falou aí o quanto o Brasil manda de comida para fora do Brasil, enfim, para alimentar milhões de pessoas no mundo todo. A gente lembra aí, como a gente seguidamente aborda, que o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, né? E as exportações do agro são de uma enorme relevância para a economia. Enfim, esse evento aqui me lembra muito, de certa forma, um pouco a Expo Inter, né? Eu conheço praticamente todas as feiras do Brasil e algumas internacionais, e nenhuma, digamos assim, consegue conciliar tanto a cidade com o meio rural quanto é a nossa Expo Inter em Esteio, né? Que a sociedade, as pessoas, criançada, famílias vão lá ver de onde sai o leite. Aquela história de sempre, assim, que as pessoas muitas acham que o leite ele nasce numa prateleira de supermercado. E isso até se foi mencionado aqui, e aqui também se falou que até nos Estados Unidos há essa questão, muita gente não sabe de onde sai o leite.
Enfim, é um grande evento, Thaís, um evento diferente do que a gente está habituado, é um evento que concilia aí agro, nas dezenas, centenas de palestras aí que vão ter, vai ter assunto muito de agro, mais específico mesmo, das questões técnicas de sustentabilidade econômicas do agro, mas o evento em si, por ser aqui no coração de São Paulo, justamente busca, digamos assim, conciliar, mostrar o quanto o agronegócio é relevante para a sociedade, como eu disse, para a sociedade como um todo, para a economia. A gente teve aí, há poucos dias, aí, um anúncio aí do PIB, o agronegócio cresceu, a agropecuária cresceu 12%, e isso foi de suma importância para o crescimento do PIB brasileiro ser positivo no primeiro trimestre. É um grande evento, o GAF, mostrando justamente a relevância do agro para o Brasil. A gente espera aí que cada vez mais a sociedade urbana brasileira reconheça a importância que o agronegócio representa para todos nós brasileiros, Thaís. Obrigada. O programa Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já! Quinta-feira é dia de falar sobre direito no campo com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Tudo bem, Thaís? Bom, essa semana a gente vai destrinchar um pouquinho a resolução do Banco Central que trata sobre a prorrogação das dívidas dos produtores. Na semana passada, no dia do seu comentário, não tinha saído ainda, estava acontecendo a reunião do Conselho Monetário Nacional. Mas agora a gente já tem esse papel em mãos para conseguir explicar direitinho para o produtor que ainda não entendeu o que é possível fazer. Perfeito, Thaís. Temos o papel em mão, literalmente. Eu estou aqui com a resolução impressa, que eu já li, reli várias vezes, procurando uma melhor interpretação, mas olha, não é tão simples assim a tal da melhor interpretação. Bom, contextualizando principalmente para o agricultor que está nos acompanhando, para o pessoal que está nos acompanhando e que está nessa angústia do endividamento agrícola aqui do Rio Grande do Sul, nós passamos por um grande período onde nós estávamos aguardando uma resolução, embora não era bem isso que nós esperávamos. Nós queríamos uma resolução que, aos moldes do ano passado, como aconteceu quando nós tivemos as enchentes, nós queríamos uma resolução que fizesse o quê? Que suspendesse as operações de crédito rural, suspendesse os vencimentos, principalmente de custeio e investimento, para que desse tempo de organizar outras ferramentas mais efetivas, como, a exemplo, a securitização. Lembro que em algum programa nós comentamos, olha, provavelmente vai vir uma suspensão das operações de custeio e de investimento, porque foi isso que os ministros que estavam lá relacionados a essa questão, o ministro da Agricultura e o ministro da Economia, é sobre isso que eles estavam conversando, era isso que eles estavam prometendo. Bom, veio então a resolução 5.220 e nós descobrimos que ela não era exatamente a ferramenta de suspensão das operações, ela simplesmente criou mais algumas medidas para uma prorrogação que sempre existiu, que é a prorrogação do Manual do Crédito Rural, que nós também, em outras oportunidades aqui, já falamos também sobre esse assunto, sobre como o produtor pode, através do próprio Manual do Crédito Rural, que é uma compilação de resoluções do Conselho Monetário Nacional, como é que ele pode usar essa ferramenta que já prevê uma prorrogação das operações de crédito rural sempre que o agricultor passar por uma situação de frustração de safra, como é que ele pode, então, utilizar dessa ferramenta para resolver os seus problemas? Essa resolução não cria uma outra ferramenta, ela só traz algumas regras para essa prorrogação que já existiu e cria um limite que entendo que é prejudicial ao produtor. No âmbito do Pronamp, ali do médio produtor, nós temos agora uma limitação de 36 meses, ou seja, 3 anos, só podemos prorrogar isto por mais 3 anos. Parte boa da resolução e parte que toca especificamente ao Rio Grande do Sul é o aumento dos limites que os bancos têm, que eles podem prorrogar dentro da sua carteira agrícola. Nós tínhamos uma limitação de 8% e agora esses limites, a depender do tipo de modalidade de financiamento, pode chegar até 23% da carteira agrícola do cliente, da instituição financeira, não da dívida do cliente bancário. Então, mais ou menos, esse é o panorama da resolução. Nada muito disruptivo, nada muito grandioso. Seguimos
buscando outras soluções, como o exemplo da securitização, mas é importante, das coisas que estão aqui na resolução, fundamental destacar que aqui está expresso que o produtor tem que fazer a sua solicitação antes do vencimento da sua operação. Agora, Torma, você vem acompanhando, tem nas suas redes sociais aí milhares de produtores que estão curiosos e cheios de dúvidas ainda. Quais são as dúvidas que você mais recebe aí na sua rede social? Olha, uma dúvida que todo santo dia bate aqui é o seguinte: se eu prorrogar pelo Manual do Crédito Rural, de acordo com essa resolução, e lá na frente vier a securitização, eu vou poder encaixar esta minha operação prorrogada na securitização? É uma pergunta que angustia o produtor, porque ele fica naquela de será que eu prorrogo por aqui Sim. ou será que eu aguardo? Se eu puder dar um conselho para o pessoal, é o seguinte: não aguarde. Se estiver disponível, se for possível fazer a prorrogação através do próprio Manual do Crédito Rural, faça, resolva esse problema já. Tecnicamente, por uma leitura preliminar do projeto de lei da securitização, nada impediria de securitizar essa dívida prorrogada através do Manual do Crédito Rural, porque a redação hoje, a leitura da redação hoje da securitização, nos faz crer que seria sim possível, até porque ela fala de dívidas vencidas, dívidas vincendas em 2025, dívidas prorrogadas por outras ferramentas e também dívidas judicializadas, ou seja, que já estão sendo discutidas num processo judicial. Agora, importante destacar, securitização é um projeto de lei que nós não sabemos se vai ser aprovado, quando vai ser aprovado e com que texto vai ser aprovado, afinal de contas, passa por toda a discussão legislativa. Portanto, se eu puder dar uma dica para quem está nos acompanhando e para quem tem esse tipo de dúvida se pode prorrogar pelo Manual do Crédito Rural, faça urgentemente. Bom, então, para a gente encerrar falando justamente sobre isso, né? O PL da securitização está andando ali na Câmara devagarinho, Torma? Tá andando no Senado, aliás, tá andando no Senado, ele nasceu no Senado, passou pela Comissão da Agricultura e agora está numa comissão que o furo é muito mais embaixo, Comissão de Assuntos Econômicos. Agora o Senado Federal tem o dever de analisar a viabilidade econômica da securitização. Portanto, a manifestação continua, a pressão continua, porque é agora que os agricultores precisam fazer com que esse projeto ande e passe por essa comissão tão importante para depois ir para a Câmara e para depois seguir todo o seu trâmite. Como eu disse, não é algo que vai ser resolvido semana que vem. É verdade, por isso que é importante o produtor ficar atento e as mobilizações seguem pelo estado e a gente continua acompanhando por aqui. Obrigada, Torma, até a semana que vem. Valeu, Thaís. Estaremos na quinta. O Agrocultura RS de hoje termina aqui, a gente se encontra amanhã. Até lá!